Eu selarei os céus. Capítulo 7. Eu preciso de pedras espirituais. Enquanto caminhava, ele ficou cada vez mais e mais animado. O caminho que percorreria estaria cheio de sangue e tripas. O sangue e as tripas de dezenas de animais selvagens, cujas suas traseiras explodiram violentamente. Outro animal peludo na frente dele gritou aos berros, como se um ataque invisível tivesse atingido sua extremidade traseira 3 vezes, até que ele explodiu, enviando uma névoa de sangue pulverizada ao ar. Um condor gigante que caçava nem mesmo chegou a aterrissar no chão, e já gritou miseravelmente, como se estivesse enfrentando um pesadelo. Em seguida, sua traseira explodiu. Um feroz tigre, de tamanho humano, que estava prestes a atacar Meng Hao, no meio do ar, ele emitiu um barulho terrível que se transformou em um grito sofrível, após a sua traseira se abrir, derramando sangue por toda parte. Talvez porque ele tinha tanta pele, o que o fez explodir 5 vezes seguida. Que relíquia! Que relíquia poderosa! Antes que ele percebesse, o crepúsculo já havia caído e a expressão de Meng Hao não poderia estar mais animada. Ele olhou para o espelho de cobre. Durante todo o dia, ele tinha explodido de traseiras de mais de 100 animais. Felizmente, ele estava longe das numerosas montanhas selvagens. Caso contrário, o mau cheiro do sangue das tripas seriam esmagadores. O espelho não é completamente eficaz, apesar de tudo. Quando eu tentei usar em uma cobra e nos peixes, ele não reagiu. Parece que ele não funciona em animais com escamas. Mas ainda é incrível. Meng Hao havia testado de muitas maneiras e descobriu que o espelho não funcionava quando dentro da bolsa de carregamento. Ele só funcionava quando ele o segurasse. Ele também tinha um sentimento estranho. Ele estava realmente animado enquanto explodia as extremidades traseiras dos animais selvagens. Também parecia que a corrosão do espelho estava começando a desaparecer, como se estivesse preso durante anos e finalmente foi capaz de esticar as pernas. Ao anoitecer, Meng Hao encontrou-se em um lugar distante nas montanhas selvagens. O vento da noite soprava e ele tomou uma respiração profunda, animado. Ele estava apenas se preparando para voltar para a caverna do Imortal. Afinal, essas montanhas estavam cheias de animais selvagens. Meng Hao tinha ouvido falar que as bestas demoníacas que praticavam o cultivo também viviam por aqui. Apesar de sua excitação, ele também sabia que poderia ser perigoso. Ele tinha vindo a este lugar enquanto procurava animais selvagens, de modo que o percurso tinha se tornado lento, mas no caminho de volta, ele poderia ir muito mais rápido. Meng Hao se pressou ao longo das montanhas arborizadas e em pouco tempo vislumbrou uma lua brilhante pendurada no alto do céu. Logo, ele poderia ver que havia apenas 3 montanhas que ficavam entre ele e a caverna do Imortal. De repente, sentiu um vento quente em seu rosto, acompanhado por um odor mordaz. Ele parou, o coração batendo, e em seguida recuou alguns passos. Um rugido. Assim que ele deu um passo para trás, o ar sobre ele tremeu com um rugido poderoso e mais uma vez o bafo quente e o odor mordaz invadiu. Lá na frente dele estava uma criatura que parecia um macaco do tamanho de um ser humano. Seus olhos vermelhos irradiavam crueldade e todo o seu corpo estava coberto por uma espessa pelagem exuberante. A besta feroz deu a Meng Hao um olhar sanguinário. A expressão de Meng Hao mudou quando ele olhou para a criatura. Sua mente cambaleou, como se ele estivesse prestes a ser mutilado pelo olhar da criatura. Ele podia sentir o cultivo base da criatura flutuar. Segundo nível da condensação de Qi, Meng Hao deu mais um passo para trás com uma expressão horrorizada. Este não era um animal selvagem, era uma besta demoníaca. Deve ter sido atraída pelo cheiro de sangue de todos os animais mortos. Não havia tempo para ele pensar. A besta demoníaca, que parecia um macaco de longa pelagem, saltou no ar e, de repente, todo o seu corpo estava coberto de fogo. Um fogo que não chamuscou sua pele, no mínimo, e ele se atirou em direção de Meng Hao. Neste momento crítico, a expressão de Meng Hao estava alterada. Ele não tinha certeza se o espelho de cobre seria eficaz contra uma besta demoníaca. Mas não havia tempo para considerações. Enquanto a besta ainda saltava pelo ar, ele jogou-se para o lado, puxou o espelho e refletiu na direção da besta demoníaca. Em seguida, um miserável grito preencheu o ar. No meio do ar, um jato de sangue voou da traseira da besta demoníaca.
Seu rosto se contorceu em horror, seus olhos já não estavam preenchidos com crueldade, mas sim com confusão. Era como se toda a vida da besta ela nunca tinha experimentado nada tão doloroso. Mas ela não recuou. Momentos depois, mais sangue explodiu. Agora a confusão em sua expressão se transformou em completo pânico. Ela olhou horrorizada para o espelho nas mãos do jovem que estava na frente dele. Descobriu-se cobrindo sua extremidade traseira com suas garras. O fogo apagou e isso fez-a fugir. Mas antes que pudesse ir mais do que um punhado de metros, a sua traseira explodiu novamente. Desta vez, 5 explosões em sucessão. Seus gritos soaram enquanto ela corria por cerca de mais de 30 metros. Meng Hao sentiu o espelho de cobre tremer, como se estivesse em êxtase. Um boom poderoso soou, disparado diretamente para a traseira da besta demoníaca. Um grito incompreensível preencheu as montanhas selvagens quando a metade do corpo da besta demoníaca explodiu. Uma nuvem de sangues e tripas subiu. Em seguida, desceu lentamente para o chão. A confusão enchia o seu rosto enquanto ela engasgava alguns últimos suspiros, depois morreu. Tudo tinha acontecido tão rápido. Durante todo o tempo, Meng Hao simplesmente ficou ali de boca aberta. Finalmente, ele respirou fundo, em seguida, olhou para o espelho de cobre, ofegante. Mesmo bestas demoníacas não podem evitar ter seus traseiros explodidos. Este espelho... Em sua excitação, Meng Hao tremia ainda mais. Ele o guardou. Em seguida, olhou para o cadáver da besta demoníaca, com o coração batendo. O manual de condensação de Qi tem uma introdução às bestas demoníacas. Ela diz que eles têm um núcleo demoníaco dentro de seus corpos, que contém energia espiritual. Eu deveria ser capaz de devorá-lo. Ele rapidamente se aproximou do cadáver. Com certeza, no abdômen da criatura, ele encontrou um intocado núcleo demoníaco, do tamanho de uma unha. Estava emitindo um delicado aroma, que o deixou se sentindo extremamente confortável. Tendo pegado o núcleo demoníaco, Meng Hao correu ao longo do seu caminho. Infelizmente, criaturas demoníacas não eram comuns por essas bandas. Ele não viu mais nenhuma em seu caminho de volta para a caverna do Imortal. Ele se sentiu um pouco decepcionado. No momento em que ele chegou, já era tarde da noite. Sentou-se de pernas cruzadas e olhou para o núcleo demoníaco e o espelho de cobre com os olhos brilhando. Eu posso comer agora mesmo o núcleo demoníaco, mas ainda tenho a pílula de condensação espiritual que a seita distribuiu. Vou tomar isso primeiro, em seguida vou tomar o núcleo demoníaco. Estabelecendo seus pensamentos, Meng Hao colocou o núcleo demoníaco e o espelho de cobre ao lado dele, assim como a pedra espiritual. Com a pedra espiritual ao seu lado, lhe permitiria absorver um pouco mais de energia espiritual. Em seguida, ele pegou a pílula de condensação espiritual e a engoliu. Assim que entrou em seu corpo, fios de energia espiritual começaram a se espalhar lentamente. Meng Hao, manejando a base de cultivo, rapidamente absorveu o poder da pílula medicinal. Quando ele abriu os olhos, 1 hora depois, eles brilhavam intensamente. Tomar a pílula era definitivamente muito mais rápido do que cultivar só meditando. Ele pensou consigo mesmo. Infelizmente, a pílula de condensação espiritual simplesmente não tinha energia suficiente. Contudo, não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Seu olhar desviou para o lado e ele pegou o núcleo demoníaco e o colocou na boca. Assim que entrou no seu corpo, a energia espiritual que fluiu para ele superou muito em comparação com a pílula da condensação espiritual. Era quase demais para aceitar. Ele rapidamente manejou sua base de cultivo e despejou a energia para ele. Seu corpo começou a tremer e fios de sujeiras foram empurrados para fora de seus poros. 8 ou 10 horas mais tarde, com a cabeça zumbindo, ele sentiu como se seu corpo iria começar a flutuar. Agora, não havia um fio de energia espiritual dentro dele. O fio se fundiu em um modo que se formou uma corrente. A energia espiritual é como uma corrente. O corpo excreta a sujeira mortal. Isso não me diga que este é o segundo nível da condensação de Qi. Meng Hao abriu seus olhos. Eles brilhavam com uma expressão indescritível. Ele olhou para o seu corpo e em seguida lançou seu sentido em seu interior e levou um longo momento para examinar cuidadosamente. Com certeza, ele tinha rompido através do primeiro nível de condensação de Qi para o segundo nível. Núcleos demoníacos são incrivelmente eficazes.
Os olhos de Meng Hao brilharam. Ele levantou, caminhou de volta para a caverna do imortal, apreciando a sensação do fluxo de energia espiritual semelhante às correntes circulando através de seu corpo. Ele estava incrivelmente feliz. Eu agora sou um imortal do segundo nível de condensação de Qi. Uma pena que os núcleos demoníacos sejam tão raros. Caso contrário, eu seria capaz de praticar o cultivo muito mais rapidamente. E é tudo graças ao meu espelho estimado. Meng Hao olhou para o espelho quando o fez, o seu corpo repetidamente tremeu e ele inconscientemente esfregou os olhos. Ele olhou mais de perto e uma expressão incrédula tomou seu rosto. O espelho de cobre apenas estava lá como antes, mas não havia nenhuma pedra espiritual em cima dele. Em vez disso, havia um núcleo demoníaco. Isso, o cérebro de Meng Hao se torceu cheio de confusão. Ele sentiu como se tivesse perdido a cabeça. Ele olhou em silêncio para o núcleo demoníaco em cima do espelho de cobre e começou a hesitar. Ele tinha colocado o núcleo demoníaco e uma pedra espiritual sobre o cobre. Lembrava-se claramente. Mas ele já tinha comido o núcleo demoníaco. De repente, ele já tinha tanta certeza. Ele tinha comido o núcleo demoníaco. Ou teria comido a pedra espiritual? Eu não poderia ter comido a pedra espiritual. Meng Hao ficou boquiaberto por algum tempo. Lentamente, pegou o núcleo demoníaco. Ele hesitou. Em seguida, colocou na frente da boca e o cheirou. O cheiro estava certo. O que ele tinha comido momentos antes era definitivamente o núcleo demoníaco. O que está acontecendo? Há outro? Não me diga que eu estava enganado e a besta demoníaca realmente tinha 2 núcleos demoníacos nele. Meng Hao se sentia ainda mais confuso. Ele balançou a cabeça, forçando-se a limpar seus pensamentos. Ele olhou para o núcleo demoníaco e então o espelho de cobre. Seu corpo começou a tremer e seus olhos cintilavam com um brilho incrível, como se tivesse acabado de vislumbrar 10.000 moedas de ouro. Parecia que ele iria derrubar o núcleo demoníaco a qualquer momento. Poderia ser o espelho de cobre absorveu a pedra espiritual e produziu um segundo núcleo demoníaco? Sua voz tremeu. Ele originalmente sentia que a capacidade do espelho de explodir as bestas era poderosa o suficiente. Ele nunca tinha imaginado que iria ter a capacidade ainda mais profunda. Depois de um tempo, ele se recuperou um pouco, embora seu coração ainda estivesse cheio com um turbilhão de pensamentos. Agora mesmo, ele não tinha uma pedra espiritual para testar, então seu coração estava cheio de ansiedade. Ele foi preenchido com um desejo doloroso de obter uma pedra espiritual para experimentar. Pedras espirituais? Eu preciso de mais pedras espirituais. Seus olhos brilhavam como um animal feroz. Neste momento, as pedras espirituais eram mais valiosas do que ouro em seus olhos. Seu desejo por elas se tornou ainda mais forte do que seu desejo anterior para se tornar um oficial. Pedras espirituais são indispensáveis para cultivadores, especialmente para Meng Hao. Enquanto se preocupava com perdas e ganhos pessoais, o coração seria preenchido com nervosismo e ansiedade. A partir de agora, o desejo de Meng Hao para adquirir pedras espirituais era mais forte do que qualquer outra coisa que ele jamais experimentou. Felizmente, a seita da confiança era uma seita pequena. À exceção do dia mensal de distribuição de pílulas, quase não havia chance para obtê-las, além de roubá-las de outros. Há um mês, até o próximo dia da distribuição de pílulas. Meng Hao olhou para o espelho de cobre e sua expressão tornou-se feroz. Momentos depois, a ferocidade desapareceu, ocultando-se. Neste momento, o seu cultivo base era apenas do segundo nível de condensação de Qi. Mesmo se ele quisesse tomar algo pela força, ele não seria capaz de lutar com qualquer um. No condado de Uji, eu não tinha dinheiro, disse Meng Hao impotente. Agora eu sou um imortal e eu ainda não tenho dinheiro. Em sua mente, ele ponderou como ele poderia colocar as mãos em mais pedras espirituais.